Bom dia, meu nome é Pedro e o primeiro exercício vai ser o exercício de número 11. O enunciado é o seguinte: na figura estão posicionadas as cidades vizinhas A, B e C, que são ligadas por estradas em linha reta. Sabe-se que, seguindo por essas estradas, a distância entre A e C é 24 quilômetros e entre A e B é de 36 quilômetros. Então, a figura fica assim e o enunciado pede a distância BC, que eu denominei como x. Nessa questão é simples, a gente precisa apenas aplicar a lei dos cossenos. Eu denominei o lado aqui x, então fica x ao quadrado mais 24 ao quadrado mais 36 ao quadrado menos 2 vezes 24 vezes 36 vezes cosseno de 120. Lembrando que o cosseno de 120 é o inverso do cosseno de 60, levando em consideração o círculo trigonométrico e os quadrantes que existem nele, a gente pode afirmar que o cosseno de 120 é o inverso do cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é meio, o inverso do cosseno de 60 vai ser menos meio. Então, fazendo as contas, chegamos que x ao quadrado é igual a 576 mais 129 mais 864. Isso dá x ao quadrado igual a 2.736. Agora basta fatorar que vamos chegar na resposta que x é igual a 12 raiz de 19, que é a alternativa B. Agora o outro exercício foi o exercício de número 22. O enunciado é o seguinte: a figura abaixo é uma construção geométrica feita da seguinte forma: considere R um número real positivo qualquer. Usando a reta de apoio, a primeira semicircunferência foi constituída com raio R. O triângulo escrito na semicircunferência possui base 2R e altura R. A base da região entre a primeira semicircunferência e o triângulo escrito chamaremos de A1. A segunda semicircunferência foi construída de modo a ter um ponto em comum com a primeira semicircunferência, e este ponto pertence à reta de apoio. O raio da semicircunferência é R sobre 2. O triângulo inscrito na semicircunferência possui base 2R sobre 2, que é igual a R, e a altura R sobre 2. A área dessa região entre a segunda circunferência e o triângulo inscrito chamaremos de A2. As próximas construções geométricas seguem o mesmo padrão, ou seja, o raio de uma semicircunferência é sempre a metade do raio da semicircunferência anterior, e todas as semicircunferências possuem um triângulo escrito conforme a construção acima. Denotamos por AN a área entre a enésima semicircunferência e o respectivo triângulo inscrito. Com base na figura e nas informações acima, é correto afirmar que: bom, primeiramente, analisando as alternativas, podemos descartar as alternativas A, B e C, pois fazendo algumas contas básicas e analisando as figuras, podemos perceber que elas não são reais. Então, a gente fica entre a alternativa D e a alternativa E. Analisando as figuras, podemos perceber que a área 1 da semicircunferência é igual a R ao quadrado, e a área 2 da segunda semicircunferência é igual a R. Então, aplicando a fórmula da alternativa D, que é AN igual a π vezes raio ao quadrado sobre 2 elevado a 2n menos 1, chegaremos nessa fórmula. A área 1, que é r ao quadrado, vai ser igual a π, né? Vamos usar π igual a 3, π vezes r ao quadrado sobre 2 elevado a 2n, que é 2 vezes 1, menos 1, isso vai dar 0. Então, vai dar r ao quadrado igual a 3r ao quadrado. Essa sentença não é verdade. Porém, aplicando a fórmula que a alternativa E nos informa, podemos ver que r ao quadrado é igual a π menos 2, que vai dar 1, vezes r ao quadrado sobre 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, 3 menos 2 é 1, então 1 vezes r ao quadrado é r ao quadrado, e 2 elevado a 0 é 1, então r sobre 1 é r ao quadrado. Então fica r ao quadrado igual a r ao quadrado, podemos concluir que a alternativa certa é a alternativa E.